Ok, meninas, hoje a gente vai continuar o assunto da igreja, né? E a gente estava falando no domingo, Caleb colocou pra gente a respeito do sujeitar-nos uns aos outros, né? E é um assunto bastante polêmico, principalmente quando fala de submissão, né? Da mulher para o homem. Então, assim, é um assunto que, se não for bem interpretado e não for bem praticado, ele pode trazer muita coisa desagradável na vida, principalmente das mulheres, né? A gente, culturalmente, a gente tem, né, uma tradição que vem lá das épocas antigas, desde a queda, né? Quando lá em Gênesis 3 fala que o homem passa a dominar sobre a mulher e oprimir, né? Então, desde a queda, a gente teve uma maldição mesmo do homem querer, né, dominar a mulher de uma maneira muito errada. A mulher não era contada, a mulher era desvalorizada. Os casamentos, a mulher era tratada como um acordo, né, um contrato, onde a gente era simplesmente um objeto. Então, ao longo da história, a mulher sofreu muito, e em alguns países ainda sofre muita desvalorização. Então, a gente tem que pensar isso sempre com esse olhar, né, de que existe uma raiz por trás disso tudo, e que só quando Cristo veio é que os olhares puderam, o foco do olhar pôde ser ajustado. Mas isso depende de uma nova natureza, né? Aquela pessoa que diz que, né, que tem a Cristo, mas que desvaloriza, destrata uma mulher, ou seja, qualquer outra autoridade, ela prova no seu próprio caráter que ela não entendeu nada, né? Porque a sujeição, ela começa com a sujeição a Deus. Antes de qualquer tipo de hierarquia, seja a ordenança ou não, ela começa com um fundamento muito importante, porque Deus não quer impor, né? Ele quer conquistar. Ele não é um Deus que gosta de ver, né, sofrimento. Então, existe por trás desses sujeitos uns aos outros uma troca de relacionamento. E é sobre isso que nós vamos falar, tá? E o nosso versículo-chave está em Efésios, capítulo 5. Se vocês quiserem abrir, de qualquer forma eu vou ler aqui, tá? Efésios 5. Consegue achar aí? 5:21. De 21 até 30 nós vamos ler. 5, capítulo 5, versículo 21 a 30. Ajuda ela aí, Gi. Capítulo 5, versículos de 21 a 30. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então, à primeira vista, parece uma coisa assim, nossa, agora marido é que manda, né? Mas vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Então, o princípio da sujeição mútua é uma das formas que nós vamos ver o evangelho em ação. Só é possível a gente compreender isso de uma forma humilde se a gente tem Deus no nosso coração e sabendo que o fundamento é uma ordenança dele. Ninguém se sujeita a um marido pelo homem que ele é. A gente tá sobre uma submissão primeiro a Deus. É da vontade de Deus que a gente se submeta ao marido, tá?
Por trás desse princípio está o poder para uma sujeição por temor a Cristo. O que é o temor? Não é o medo, não é um terror, é o respeito. A gente faz porque a gente ama, né? A gente não quer que nossos filhos tenham medo da gente. A gente quer que eles respeitem a gente por amor, né? E obedeçam por respeito. Então é diferente. Nada tem a ver por obedecer a qualquer custo. E nós vamos ver que tem alguns casos que não é necessário a gente obedecer a qualquer custo, né? Não é certo um homem que espanca uma mulher, não é certo um homem que abusa da sua mulher. Deus não é a favor disso. Isso nós estamos falando aos olhos da queda. Aqui nós estamos falando aos olhos do amor. Porque ao mesmo tempo que fale pra gente ser submissa, na sequência já fale pra eles amarem a gente. Uma pessoa que ama, não destrata. Concordam? É uma troca. São duas frentes ali. Não é só um que faz, tá? E nós estamos falando isso numa época que Paulo estava ensinando isso pro pessoal e ele tinha duas culturas muito diferentes naquela época. Tinha os romanos e tinha os gentios. E tanto um quanto o outro, eles tratavam a mulher da mesma forma. Não só a mulher, como qualquer hierarquia que eles achassem que era inferior a eles. Seja o servo, né? Seja o dono e os escravos, seja o rico e o pobre, seja o judeu, que eles achavam que eles eram o povo de Deus e os gentios que não eram. Então, toda forma de hierarquia era tratada com desprezo. Então, por exemplo, lá mesmo, quando Paulo está falando isso, eles não tinham uma igreja constituída, que nem a gente tem aqui na Iba Viva. Era casas, eles se reuniam em casas. Tinha uma média de 40 pessoas, por exemplo, por cada reunião. E aí tinha um banquete, só que comia primeiro os judeus, depois os gentios, primeiro os chefes, depois os servos. E ele olhou e falou, como assim? Vocês não estão entendendo nada. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E numa época, gente, que era muito pior do que é hoje, pra gente falar uma relação entre homem e mulher, né? Então isso aí ele tá falando assim, meio que geral, principalmente entre homem e mulher, porque a mulher era tratada como, né, um objeto mesmo. Tá? E Paulo, ele transitava nessas duas culturas, né? Porque ele era um judeu, mas ele também estava ali né? Aprendeu ali, estava ali em Roma. Então, assim, imagina, se a gente faz parte de uma cultura, isso já vai meio que modelando o nosso pensamento. Então, você imagina ele ter que falar sobre isso para pessoas que pensavam totalmente do jeito que ele aprendeu, para quem ele estava ensinando e da onde ele vivia. Né? Então, assim, hoje em dia a gente tem às vezes essa dificuldade de falar de uma doutrina para uma terceira doutrina, uma denominação diferente. E querendo ou não deixa de ser sujeitos uns aos outros. A gente não precisa confrontar, né? Nós vamos ver isso. O princípio de Paulo, ele fala sobre um contraponto entre ambas as culturas, tanto a cultura judaica como a greco-romana, pois elas tinham papéis bem definidos, onde uma exercia autoridade sobre a outra. Tá? E para eles a autoridade era uma questão inquestionável, não tem que questionar, tem que obedecer, né? Não obedeceu, morre, era bem assim mesmo, né? Os senhores mandavam, os escravos obedeciam, os judeus eram superiores porque eram considerados o povo de Deus, e os gentios tinham que ficar em segundo plano, né? E cada cultura tinha a sua característica. E essas palavras de Paulo, elas trouxeram muita contradição. Por isso que ele foi perseguido, apedrejado, chicoteado, preso, porque ele estava indo contra tudo que falavam na época, né? E da onde vai vir essa visão de Paulo, então? Ela vem do Evangelho, que são as boas novas. O que é a palavra Evangelho? Boas novas, são as boas notícias. Imagina para as mulheres, que alívio que não foi, né, ter algo assim. Acho que elas nem acreditavam que era possível acontecer alguma coisa a favor delas, né? E o Evangelho, ele dá às pessoas uma nova forma de pensar. Não só a respeito, a gente não precisa trazer lá para trás, gente. Vamos pensar no dia de hoje, né? Quando a gente fala sujeitar-se aos maridos, tem gente que arrepia. Mulherada hoje é muito feminista. Como assim? Eu posso, eu na minha casa que mando. Acha bonito ainda o marido dizer assim, que a última palavra dele, sim, senhora. Não é bonito, gente. Não é bíblico. O homem tem a função dele na casa, a gente tem a nossa. E as duas são complementares. Não existe uma mais importante do que a outra, né? Inclusive, eu queria ler para vocês aqui um pedacinho desse livro, do curso Mulher Única, que tem um capítulo que fala sobre a submissão de Deus. Eu acho que foi muito apropriado. Eu vou ler uns pedacinhos para vocês, ó. O objetivo a submissão, a palavra submissão significa estar sobre a mesma missão.
Primeiro é bom definir o que é essa palavra, porque a princípio parece que submeter é humilhar. E a própria humilhar não significa se desvalorizar, significa saber o nosso tamanho. Vamos pensar isso diante de Deus. Mas a submissão aqui é estar sobre a mesma missão. Quando a gente fala assim pra alguém, eu não posso decidir isso, preciso falar com meu marido. Tem gente que acha cafona. Mas, gente, se eu e meu marido a gente pensar diferente, eu não puder contar com ele pra gente decidir junto, pra que nós estamos casados? É uma sociedade, se for pensar friamente, né? Ela tem que acontecer junta, com o mesmo propósito, dá muito mais certo, né? Que nem o Caleb falou no domingo, não adianta um jogar bolinha e o outro não pegar. Não, aquele exemplo foi ótimo, né? E muitas vezes acontece isso, parece que a mulher sai... Posso contar? Pode. Ele falou que tem muitos casamentos que são ou como jogo de tênis ou como um jogo de frescobol. Os dois têm raquete, os dois têm bolinha. Só que no tênis, a gente joga a bolinha para o outro não pegar. A gente não quer que o outro pegue a bolinha. A gente faz o maior esforço para o outro não pegar. No frescobol, a gente joga a bolinha na raquete do outro, né? Fica aquele, eu jogo para você, você joga para mim, a gente não deixa a bolinha cair. Agora, no tênis, a gente joga para o outro não pegar. Então, muitas vezes, no casamento, a gente está fazendo de tudo para ganhar do outro, né? E já no frescobol, não. Exatamente. Né? E às vezes você vê... eu lembro que antes de eu me converter, né? Geralmente, assunto de encontro de mulher era falar mal do marido. Gente, não podemos fazer isso. Né? Nosso marido, a gente tem que prezar pela imagem dele. Por amor a eles. A gente queria estar ali falando mal dos filhos. Engraçado que ninguém divorcia de filho, né? Ai, meu filho aprontou, vou largar dele. Não é verdade, gente? É um vínculo. Né? E hoje em dia é tudo tão descartável. Né? O objetivo da submissão é libertar, não escravizar. No entanto, por causa da compreensão e da aplicação errada desse princípio, ele tem sido deturpado e transformado em algo bem diferente daquilo que Deus planejou. Muitas vezes o erro nada mais é do que a verdade levada ao extremo. A gente tem que olhar com o foco certo. Também se a gente, né, chegar em casa dizendo, e aí, querido, agora é você que manda, cuidado. Tem que ter um certo, né? É uma coisa assim, que tem que ter na dose certa. Literalmente, milhares de casais têm enfrentado o problema pelo fato do marido e da esposa não entender esse princípio divino. A submissão é o método de Deus para relevar sua glória transcendente no processo de restauração. A glória transcendente de Deus é o poder da transformação daquilo que contribui para o nosso mal em algo que vai cooperar para o nosso bem. É Deus que faz quando estamos submissos a Ele e entregues a Ele. Por exemplo, quando Deus teve lá a Torre de Babel e as pessoas começaram a achar que elas iriam pela glória própria chegar até Deus. Ele usa algo a favor, que é a língua, a comunicação, contra eles mesmos, para o bem deles. Entenderam o que falou aqui? Então, Deus usa a submissão, que parece que é algo contra, para o nosso bem. Do início da criação até a entrada do pecado no mundo, Adão e Eva viviam como cordeiros de tudo. Juntos herdaram o herdeiro. Cordeiros. Você fala cordeiros. Eu acho que eu li isso. Juntos herdaram as bênçãos de Deus e exerciam domínio sobre a terra. Entretanto, após terem desprezado a soberania do Senhor e terem sido amaldiçoados em consequência do pecado, Deus disse a Eva que Adão governaria sobre ela. As provas e os efeitos disso podem ser vistos historicamente na sociedade, onde as mulheres foram e continuam a ser tratadas como cidadãs de segunda classe. Então, vocês entendem? Foi uma desobediência deles, da hierarquia de Deus, que é soberano, né? Porque ela desobedeceu a Deus, deu pra ele também comeu, porque numa dessa ele podia ter falado, tá doida, tira, né? Os dois erraram, nenhum errou mais que o outro, todo mundo põe a culpa na Eva, mas Adão era o dono ali, o chefe, ele podia não ter deixado, não é? E eles desobedeceram e foram tirados do jardim. Contudo, Jesus Cristo, que é o último Adão, que falaram no domingo também, veio para nos redimir da maldição do pecado trazida pela desobediência do primeiro Adão e restaurar o propósito original de Deus para nós. Antes de Cristo, a submissão feminina era obrigatória como consequência da maldição. Porém, depois de Cristo, ela passou a ser uma expressão espontânea de fé.
Entende? A gente continua sendo submissas, mas agora não por maldição, mas pela graça. Por obediência, ainda por obediência, mas por fé. Então, esse amor submisso não é uma questão de obediência, é uma questão de confiança. É uma questão de fé. Não é por ele, é por Deus. Quando a gente vê com esses olhos, fica tudo muito mais fácil, né? A submissão ao pastor, aos pais, ao professor ou qualquer outra autoridade é, na realidade, um ato de fé. A gente não tem que obedecer às leis de trânsito? A gente não tem que obedecer ao chefe do trabalho? É autoridade, a gente gostando ou não, a gente tem que respeitar. Coisa feia ficar saindo falando mal de chefe. É feio. A pessoa não tá vendo, mas Deus tá vendo. É feio, porque é como se a gente estivesse indo contra aquilo que Deus colocou. Não a pessoa. Não é sobre ela, é sobre ele. E acaba, eu acho que assim, amaldiçoando o próprio emprego. Sim. A minha mãe, a minha tia, quando eu ia no turismo ajudar a minha mãe, a minha tia dizia que as empreguetes, né? Só que eu não sabia que era irmã da minha mãe e também empreguete. Nossa, que elas empreguetes, né, mãe? Aí eu falei, mãe, mal ela sabe que estão amaldiçoando o Sim, que elas ganham, pois é. sabe? Em vez de E pensar aí, como bênção, né? mas ela vive falando, E é um hábito. É um hábito. então, eu acho que assim, tem que abençoar. Sim. Porque tanta gente reclama por reclama de. Porque, vem dinheiro, não vem dinheiro, é ridículo. Uhum. Eu não sei, eu acho que vira como se fala? Já vira uma mania, um hábito. Então, renovar a mente, né? A palavra de Deus diz. É o hábito da murmuração, né? Murmuração. Sabe? Nunca vê nada. Eu falo, gente, acaba amaldiçoando. É triste, né? Eu me sinto mal quando eu escuto alguém falando mal de alguém. Eu começo a tentar fazer a pessoa ver de outro lado. Né? Mas você viu que importante que foi tal coisa? Olha como a empresa melhorou. Muda, gente. Você consegue rapidinho botar fim nessas coisas. Só que o povo gosta de polenha. Né? Então, quando a mulher se submete à autoridade do marido, ela se posiciona voluntariamente pela fé, conforme a hierarquia que Deus estabeleceu. E dá ao homem a oportunidade de tratá-la como co-herdeira. Contudo, se ela tiver uma atitude de rebelião, ele passará a agir como ditador e não como líder. É o que acontece, a mulherada quer competir com o homem. Aí o homem tem que mostrar que ele é macho. Aí vira uma confusão. Porque ele quer mandar nela pra mostrar que quem manda é ele. É meio que natural. É até uma coisa animal, instintiva. Quando a mulher para de querer ser o homem da casa, gente, as coisas melhoram. E hoje em dia, o mundo, ele é assim. Ele quer que a mulher seja autossuficiente. Né? A nossa cultura. A submissão dela ao marido demonstra a sua submissão a Deus. É isso que importa pra gente. Tá? Se uma mulher se submete ao marido e este não a trata como Deus ordena, então ele está pecando contra Deus. E as orações dele não serão atendidas. Na Bíblia fala, né? Que aquele que não trata a mulher com fragilidade, as suas orações não são ouvidas. O que é fragilidade? Não é uma mulher que é incapaz. É uma mulher que ela é preciosa. Que nem passar aquele frágil na mala, para tomar cuidado para não quebrar. Né? A gente tem que ser vista como preciosa, não como frágil. Tem muita mulher que se esconde atrás desse versículo. Eu sou uma coitada, não posso nada. Né? Deus não atenderá ao homem que tem iniquidade no coração. A negligência, a arbitrariedade ou a humilhação por parte do marido em relação à esposa é iniquidade aos olhos do Senhor. Então, se o marido tá fazendo isso, a gente faça a sua parte. Aí ele que se entenda com Deus. Né? Somente Deus pode solucionar todos os problemas criados pela humanidade. Somos limitados, mas a sabedoria dele está ao alcance de todos nós. Praticar a submissão equivale a colocar em prática a palavra de Deus. Se cremos na mensagem da Bíblia para que a nossa alma seja salva, por que temos dificuldade de crer nos ensinos sobre submissão? Para algumas mulheres, submissão não passa de uma desagradável palavra de 9 letras. Mas, na verdade, a submissão é simplesmente um fato da vida, e não um ato cruel contra as mulheres. É um princípio do sistema empresarial, governamental, educacional, não é assim? A gente tem que ensinar os nossos filhos a respeitarem a gente em casa, senão nossos filhos não vão respeitar professor, governo. Não importa se a gente concorda ou não com o governo, a gente tem que... Não pode sair querendo fazer, né, com as próprias mãos. De fato, para onde quer que olhemos, o princípio da submissão está sendo aplicada. Até a cor dos olhos. Para eu ter a cor do olho que eu tenho, o meu gene teve que se submeter ao outro, né? Então, na nossa própria
criação existe a submissão. Os raios do sol, né? Enfim. A submissão não deve servir de desculpa para fugirmos das nossas responsabilidades. A mulher tem um papel muito importante na família, por isso que nós somos auxiliadoras. Né? Depois, se der tempo, eu falo, eu passo em foto, né? Que a Hernandes faz um comentário maravilhoso na criação sobre o papel da mulher. A palavra auxiliadora significa aquela que faz aquilo que o homem não pode fazer. Nós somos diferentes, mas complementares. Então, eles precisam do nosso papel. Então, se eu estiver ocupada fazendo o papel do meu marido, quem vai fazer o papel da mulher? Né? Uma mulher sábia edifica a sua casa. E a insensata... Com as próprias mãos a destrói. A submissão não deve servir de desculpa para fugir. A sábia é a coroa do seu marido, mas a mulher tola é como câncer nos seus ossos. Sério, né? Tem uma que fala que é melhor o homem amarrar uma pedra no pescoço do que a mulher goteira, que fica lá enchendo a patovina do marido, né? E o coisa do cabelo branco, esqueci o nome. A mulher do Claudio, você tem que ser mulher sábia, não sabiá, né? É bem isso mesmo. Tem muitas questões que a gente né? Ó, tampouco deve ser usada como álibi para a fraqueza. Muitas vezes a mulher tenta fazer com que o marido viva a vida por ela, tome as decisões em seu lugar, diga que dom que ela tem, onde que ela pode servir, e justifica dizendo, estou apenas me submetendo ao meu marido, mas isso não é o que está fazendo. Na realidade, ela está se escondendo atrás de uma suposta submissão, né? A submissão não é sinal de fraqueza, ao contrário, é demonstração de força. Isso aí é bom pra vocês anotarem, hein? A submissão não é um sinal de fraqueza, ao contrário, é uma demonstração de força. Que quem vê pensa, né, ai, submissa, tadinha, né, coitadinha. Não, é um sinal de coragem, de força, demonstração de força. A mulher que tem um espírito e um caráter sólido é a que consegue se submeter mais facilmente, pois não fica preocupada com os resultados que a sua atitude de submissão vai trazer. Ela faz o que é certo diante de Deus. Acabou, podemos ir embora. Ela faz o que é certo diante de Deus. E crê plenamente que Ele cuidará dela. Né? Quando a gente está com dificuldade, a gente tem que pensar, se eu fizer o que é certo, Deus está cuidando de mim. Às vezes a gente precisa fazer, mesmo que o outro esteja errado, para que o outro aprenda. Né? Porque vai ter a lição ali, não cabe a nós ensinar a pessoa se ela tá certa ou não, aí já é com Deus, né? O nosso marido é projeto de Deus, não é nosso. Ele vai ter que acertar as contas, né? E outra coisa que eu acho interessante é que desde lá do Deuteronômio fala muito isso, né? Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês praticarem aquilo que eu estou falando para vocês, vocês vão ser abençoados. Então, quer dizer, na obediência, se nós estamos debaixo daquilo que Deus nos ensina, que Deus requer de nós, nós temos a bênção. Né? Então, assim, fora disso, nós perdemos a bênção. Sua submissão revela sabedoria. Não existe desigualdade quanto à submissão. A submissão é uma excelente ferramenta na construção do caráter. Porque a gente tem que desenvolver humildade, gente. Né? Que quando a gente sempre quer ter razão, isso mostra o quê? Orgulho, arrogância. A submissão também exige coragem, exige fé. Né? A submissão é um requisito para chegarmos ao entendimento da glória transcendente de Deus, razão pela qual podemos afirmar com absoluta certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo seu propósito. Então faz a sua parte. As coisas vão cooperar. Seu marido estando certo, errado, seu chefe estando certo, errado. Né? Hoje foi muito engraçado, né? Porque surgiu um assunto que estourou o custo do restaurante lá. E não era um dia que eu ia pra Clique. Eu falei, eu vou, porque eu preciso, né? Me declarar lá, apontar as coisas e tal. E eu me submeti a esse processo. Porque eu poderia falar assim, o resultado tá ali, né? Mas eu fui lá, mostrei A mais B, pra isso que eu tô lá, meu trabalho, meu serviço. Não era meu dia, mas eu vou. Né? A gente tem que ser mais do que esperam da gente. Porque o comum todo mundo já tem, né? E o cristão, ele tem que mostrar ali a sua humildade, alegria, prontidão. Cheguei lá, tava dando lucro pra empresa, né? E se eu tivesse sido orgulhosa? Eu não vou é nada. Pronto. Ficou-se, porque a nutricionista é arrogante, né? Não, a gente não precisa disso. Muito melhor ser conhecido pela humildade, pela prontidão, pelo serviço. Quantas vezes eu não pus ali, fui servir, né?
Lá na escolinha que eu trabalhei 10 anos, também faltava gente, eu ia pra cozinha, adorava. Não sabia mexer muito nas coisas lá, mas eu ia, né? A gente tem que estar ali pra servir. Não, eu só quase morri naquele negócio de espremer laranja, é muito forte, eu tenho medo, sabe? Cristo é o nosso maior exemplo de submissão. Ele, que era o próprio Deus, submeteu-se a Deus Pai. Jesus tinha tanta convicção de que Deus estava no controle de tudo e, pela fé, submeteu-se aos cuidados do Pai de uma forma tão plena que foi capaz de se entregar até mesmo aos homens, enfrentando de bom grado as circunstâncias difíceis da vida. A gente quer um exemplo de submissão? Nosso referencial é Jesus. Mas não por isso ele concordou com o que ele achava que era errado, né? Mas ele também não precisou confrontar. Ele dá a César o que é de César, não é verdade? Dá a Deus o que é de Deus. Com sabedoria, a gente não precisa nem erguer o tom de voz. Só pelo nosso próprio exemplo, a gente já consegue desconstruir um monte de confusão, né? E Jesus tinha os olhos além, né? Às vezes a gente fica com o olho ali na situação. Coisinha. A gente tem que olhar além, a quem nós estamos servindo, por que nós estamos... Jesus sabia a quem ele estava servindo. É isso, só é possível quando a gente sabe. Não tô servindo só especialmente o meu marido. Eu tenho que me esforçar pra amar. Eu quero olhar as qualidades dele, porque melhor pra mim. Vou ficar olhando os defeitos pra achar que eu casei mal? Não. Vou ficar, nossa, que não sei o quê, né? Quando a gente muda o olhar, Deus transforma muito mais a gente do que ele. Meu marido é um cara assim, mais secão, né? Eu falei, queria tanto que ele fosse romântico, mas ele não vai chegar recitando poema pra mim. Mas eu penso assim, olha o cuidado que ele tem de querer saber se eu já cheguei ou não. Eu não podia falar que saco, não liga 500 vezes por dia, tá me perseguindo. Não, olha o cuidado de querer saber se eu saí, se eu cheguei. É o olhar. Mas meu coração já ficou mais feliz. E esse dia ele não comprou uma fronha de Mickey e Minnie de coração? É o maior poder de Cristo na minha vida. Juro pra você. Eu fiquei pensando, será? Não foi brinde? Ele comprou mesmo. Gente, Deus transforma qualquer coisa. Não, nem que seja R$1, até desfiou já, não deve ter sido caro, mas gente, de coração, Mônica e Rodolfo e os dois travesseiros fazem com nome. Deus é Deus. Coisa de Deus. Coisa de Deus, derruba o muro de Jericó, a gente abre o mar vermelho, não vai fazer o marido virar romântico? Faz, tô dando testemunho aqui. O discernimento traz grande recompensa. Isso é o discernimento, a gente saber que obedecer porque estamos obedecendo a Deus. A rebeldia, por sua vez, resulta em destruição. O caminho da rebeldia, gente, nunca é, então eu vou ter a última palavra. É destruição. Se qualquer autoridade nos mandar fazer algo contrário ao caráter de Deus, temos o direito e a obrigação de nos recusar a fazer. Não é porque minha chefe, que é minha chefe, se ela me pedir para roubar, eu não vou roubar. Vocês entenderam? Quando sai daquilo que Deus colocou como um princípio, os princípios de Deus são inegociáveis. Eu não obedeceria meu marido para confrontar Deus de uma forma assim cega. Eu poderia até orar, pedir sabedoria para não precisar confrontar, mas para que Deus trabalhasse no coração dele. Mas nunca para concordar, beleza, vamos seguir essa, que nem Ananias e Safira lá, né? Eles eram da igreja, eles eram de grupos, e eles concordaram entre eles de que eles iam enganar a igreja, dizendo que eles tinham vendido um terreno e tinham dado todo o dinheiro para a igreja. Eles não precisavam fazer isso, ninguém estava pedindo, mas eles mentiram e quiseram enganar o pessoal, e morreu os dois, né? Então, gente, esse livro é muito bom. Acho que eu falei a maioria do que eu queria aqui. Depois, se vocês quiserem, eu passo. Que horas são? Só queria ver se eu consigo. 3:26. Dá tempo ainda, né? De falar um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a bênção do casamento, né? Então, às vezes, a gente parece que só casar para servir o marido. Não é isso. Entre homem e mulher, há as nossas diferenças de papéis, mas não de dignidade e de valor, de forma alguma, né? Por isso que fomos feitos como auxiliadoras. A gente faz pelo homem aquilo que eles não podem fazer por eles próprios. Olha a importância da gente na vida deles, né? Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. A gente foi criado em momentos diferentes, mas com a mesma matéria-prima. Os dois à imagem e semelhança de Deus. Essa história de que Deus pegou a costela, então a mulher ela é um subproduto do homem, não tem nada a ver. Deus cria coisas do nada, não é verdade?
Então, isso aí não quer dizer nada. Isso aí é papinho de machista. Ambos foram culpados de desobedecer, mas ambos são objetos da graça salvadora. Cristo veio para salvar a todos, né? Não só o homem, como em alguns países que é só o homem que ainda tem valor, né? Deus viu que não era bom que o homem permanecesse só, e então cria a mulher e institui o casamento para ser uma fonte de prazer e felicidade. Então, com isso, Deus quis, né? Ele quer. Casamento é um plano divino, né? Deus, vocês podem perceber que quando Deus vai salvar lá Noé, né? A família de Noé, ele quer que entre todos. Quando ele fala para Abraão sair, ele é a família, a mulher, até as noras entravam na dança. Ele quer a família, né? O próprio Deus, ele é relacional. A triunidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando fala assim, e vamos descer para ver a terra, né? Sempre, nunca sozinho, o pão nosso, né? Dá-me o meu pão do meu dia, venha a nós. Venha a nós já falou tudo, né? Venha a mim. Então, começa ali com o marido, com os filhos, trabalho, com a igreja, mas começa com Deus. Se a gente não tiver um relacionamento horizontal, bem em paz, que a gente falou ontem no estudo, eu gravei, tá nos grupos, que é ter paz no mundo hostil. Se a gente não tiver um relacionamento com Deus, a gente não tem um bom relacionamento de Deus, né? É necessário primeiro esse relacionamento com Deus. Deus viu que não era bom que o homem permanecesse só e cria a mulher para o casamento ser uma fonte de prazer e felicidade. Sendo assim, podemos dizer que o casamento foi idealizado por Deus para ser a antessala do céu, não porão do inferno. O casamento não nasceu do coração do homem, mas do coração de Deus. Portanto, não é uma instituição humana, mas divina. Pois não foi o homem que viu a necessidade do casamento, e sim Deus. Então, gente, se a gente tá com dificuldade com nossos maridos, se Deus é o próprio criador dessa união, quem mais a não ser Ele que pode melhorar nossas coisas? A gente tem que ver primeiro como que tá o nosso relacionamento com Ele, para que a paz com Ele possa fluir na paz com o nosso marido, né? Ele fala, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher é uma dádiva do amor de Deus ao homem. São sexos complementares, né? Diferentes, mas que se completam. A palavra hebraica usada aqui para auxiliadora é a mesma que apoio e ajuda. Aquele que ajuda no sentido mais amplo. A palavra hebraica auxílio, quando fala auxiliadora, pode ser derivada de uma raiz que significa ser forte. Essa é a mesma palavra que aparece no Salmo 121. Para falar do socorro divino, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, esse mesmo auxílio, né? Então, é ser forte, nós vamos fazer por eles aquilo que eles mesmos não podem fazer por si só. Que é o que Deus faz por nós, quando fala que Deus é o nosso auxílio, né? Uhum. Olha que importância que nós somos na vida Deus dos faz homens. por nós aquilo que nós não podemos. Casamento é uma cooperação, não uma competição. A mulher não foi criada para competir com o homem, mas para cooperar com ele. Não para estar acima ou abaixo dele, mas para olhar nos seus olhos, com a sua coigual. Como sua coigual. Não é cordeirinho, não. Cordeiro. Dependendo do jeito que lê, né? Já muda tudo, né? Deus instituiu o casamento e ele estabelece os princípios para governá-lo. E vale ressaltar que o insucesso de muitos casamentos ocorre por alguns princípios desobedecidos. Aí entra o divórcio, o aborto, né, essa desigualdade, né, a poligamia, coisas que Deus não instituiu. Que aí foi, né, começou lá em Gênesis, quando aquele Abimeleque achou que podia ter 2 mulheres, e aí foi, né? Aí, se vocês quiserem anotar 2 textos depois para vocês lerem, que fala no estudo, onde ele fala dos princípios dessa sujeição, tá em Gálatas 3:28 e Colossenses 3:11. Gálatas 3:28
3. Tinha até aberto aqui para ler. Ah, então lê para nós. O Gálatas 3:11. Não, Gálatas 3:28. Não? Porque o 3:11 ele fala que agora, após Jesus, não havia mais diferença entre as pessoas, né? Ele fala que não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem serano, nem bárbaro, nem cita, nem escravo. Cristo é tudo em todos, né? Agora o 3:28. Não tem. Colossenses? Gálatas 3:28 e Colossenses 3:11. 3:11 foi Ah, foi esse que você leu, tá. Tá? Alguém lê Gálatas 3:28? Uhum. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo escreveu os dois. Então, em Cristo Jesus não há diferenças culturais nas quais, né, vale a pena a gente viver na prática, né? Não existe mais diferença entre homem e mulher, escravo e livre, judeu e gentil. Essas hierarquias, graus de importância, né? O povo que tem aliança, o povo que não tem, o perdido que é sem Deus, essas coisas a partir de Jesus Cristo já não podem ser vistas da mesma forma. E isso não poderá ser, né, o nosso ponto de vista das nossas regras, condutas, né? Não pode ser só uma coisa teórica também. A gente precisa levar isso na prática das nossas relações. E a gente vive dias onde o rompimento de hierarquias é muito comum. As pessoas não aguentam a pressão porque começam a enxergar a pessoa como alguém ali que está competindo com ela, né? Na empresa mesmo que eu trabalho, tem pessoas que estão há 20, 30 anos. Quando entra um novo líder, muita gente sai fora porque não aguenta a pressão, né? A gente tem que pensar isso porque isso é aos olhos da queda, sobre um querer mandar em cima do outro, porque a gente ainda tem uma escapatória. Se você se sujeita a uma autoridade bacana, você está fazendo a sua parte, está fazendo a dela, ótimo. Se você se sujeita a uma autoridade que usa de um jeito ruim, você não tem nada a ver com isso. Se você fizer sob submissão de Deus, pode ter certeza que a tua proteção está garantida. Ainda que aconteça coisas que você fala, poxa, que sacanagem, né? Calma. A Bíblia fala que não se viu o Filho de Deus passando necessidade, né? A palavra de Deus fala que até os nossos inimigos vão ser aliados. O jogo vira, gente. É só a gente estar ali sobre a proteção, cobertura da proteção dele. E para finalizar, eu queria ler um trecho de John Stott, de um livro que chama A Mensagem de Efésios. Diz assim, ó: às vezes uma pessoa que alega ter recebido a plenitude do Espírito Santo torna-se agressiva, arrogante e imprudente. O Espírito Santo, porém, é um espírito de humildade, e aqueles que recebem a sua plenitude sempre revelam meiguice e mansidão de Cristo. Uma das suas características mais evidentes é que se submetem-se uns aos outros. Né? Lindo, né? Que uma pessoa que ela tem dificuldade de se submeter a uma autoridade é uma pessoa que é cheia de orgulho, de arrogância. Não é fruto do Espírito isso, né? Não importa a nossa esfera social, todos nós somos chamados a nos relacionarmos como servos e sobre submissão ao outro por amor a Cristo, né? É isso, queridas. Muito bom. A gente refletir bastante. E aí tem uma aplicação aqui que é um desafio para nossa semana, tá? Que até não sei se você quer colocar como pergunta ou se a gente só pensa sobre isso, tá? Quais os desafios de viver uma vida de sujeição mútua nos tempos atuais? Vamos pensar quais são os desafios que a gente encontra, porque é algo que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Depois de ouvir tudo isso, devia ter falado antes, né? Depois de ouvir tudo isso, talvez seja até mais fácil de responder, né? Que quando a gente olha com outros olhos, ajusta o foco, que não é pelo próximo, é por Deus, a gente tira toda aquela má impressão de que tô obedecendo sem a pessoa merecer. Não é sobre ela, nem sobre você. É sobre Deus, né? Amém?